fazendo esse vídeo aqui para trazer mais um título de informação para vocês. Eu quero falar hoje sobre como é que se deve proceder quando você solicita uma execução de serviço e você é lesionado. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque isso aconteceu comigo, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo. Estou aqui com o meu carro, tá? Dia 19, segunda-feira passada. Eu pedi para fazer o primeiro balanceamento e alinhamento nele, né? Porque o carro não tem nenhum ano de uso, tá com apenas 9 mil e poucos quilômetros e não tinha feito nenhum balanceamento e alinhamento ainda de rodízio de pneus. E aí levei numa empresa especializada para isso na cidade de Umuarama, e ela era referência, né? Porque eu sempre fazia o serviço lá, sempre foi serviço de qualidade. Porém, fui lavar o carro hoje e olha aí com que eu me deparo. Roda completamente riscada, tá? Eu sempre cuidei das rodas do carro, ó, veja. O carro tem quase um ano de uso, não tinha nenhum risco nas rodas. As 4 rodas do carro estão riscadas dessa forma. Acho que na hora de tirar o peso do balanceamento, riscaram tudinho, tá? Então, se acontecer isso com você, ou coisa semelhante, o que você deve fazer, tá? Então eu quero ler, tô com o CDC aberto aqui no celular, e quero ler o artigo 6º para vocês. Antes de tudo, de mais nada, eu quero dizer que primeiro, não adianta você desesperar, você fica muito chateado, mas isso acontece. Eu, como um prestador de serviço, também estou sujeito a isso. Eu posso errar, cometer algum erro. A questão é, se eu cometer um erro causar dano a alguém, eu tenho que reembolsar. Tá? Então, nós somos humanos, estamos sujeitos a isso. Então, o que você deve fazer é ter calma, né? Muito embora às vezes dá uma indignação, e procurar a empresa ou o prestador de serviço para tentar resolver isso da melhor forma possível, tá? Porque de repente a atitude que você vai ter, você perde a razão, tá? Então vamos lá. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor fala assim: são direitos básicos do consumidor, do caput, né? O versículo, inciso 6º fala assim: a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais e coletivos. Então você tem direito, né, assim como eu tenho, a ser reparado por todos os danos causados por qualquer vício de serviço ou produto, né, que você sofreu, tá? Se você for lesionado, você tem direito de reparação, o CDC te garante isso. No meu caso, como foi um serviço, tá? Então aplica-se o artigo 14 do CDC. O fornecedor de serviço, tá? Se o teu caso for um produto que você comprou, é outro artigo, tá? Então o artigo 14 fala assim: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Tá? Então, no caso aqui, foi um defeito relativo ao serviço de balanceamento e alinhamento, né? O funcionário riscou as rodas do carro, então a empresa responde independente da culpa dela. A culpa foi do funcionário, então independente da culpa dela, né, da empresa, do dono, ela vai ter que me indenizar. Tá? Então, o que você tem que fazer? Procurar a empresa, o prestador de serviço ou o fornecedor do produto, tá? De preferência não converse com o funcionário, converse diretamente com o gerente ou o proprietário da empresa para tentar resolver. Tá? Mesmo porque você tem um prazo para solicitar a resolução do problema, né? Esse prazo está no artigo 26, que fala assim, ó: o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca e, no meu caso, é um vício aparente, tá? É fácil constatação. Eu bati o olho ali e eu vi. Então é diferente se você tem um vício oculto que você não consegue ver. Eu mandei fazer uma reparação no meu carro, dentro do motor, tá? Então é uma coisa que de repente eu não consigo ver, né? Só vou ver de repente a hora que estourar e eu ver que era por má execução. Então é vício oculto, tá? Então não seria o meu caso aqui, é vício aparente. Então aplica o artigo 26. Então o prazo é, inciso 1, 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis. Ou, inciso 2, 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Tá? E a partir de quando começa a contar esse prazo? Parágrafo 1º. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. No meu caso, como eu fiz o serviço dia 19, segunda-feira passada em Umuarama, eles me entregaram o serviço no mesmo dia. Então já começou a contar o prazo para mim. Por isso amanhã cedo estarei na empresa. A primeira coisa que eu vou fazer é ir lá, me deslocar daqui até lá. Inclusive vou solicitar o reembolso
das minhas despesas de combustível para eu me deslocar até lá para tentar resolver isso daqui. Tá? Então você tem que tentar para esse prazo. Tá, e se você foi na empresa e não conseguiu resolver, eles não te ofertaram nenhuma resolução de problema. Primeiro passo, tá? Na hora de resolver o problema, a opção é tua. É você que escolhe o que você quer. Não é o fornecedor ou vendedor que vai dizer, não, nós vamos fazer isso. Não. No meu caso aqui, eles vão querer fazer a coisa melhor, menos custosa para ele. Seria de repente repintar as rodas, mas eu não quero repintar essas rodas, porque essas rodas estão na garantia ainda, junto com o carro. A partir do momento que eu mexer nessas rodas, utilizar outro tipo de pintura fora, eu perco a garantia. Então eu quero rodas novas e eles ficam com essa daí. Me dão rodas novas, originais, que eu vou ter a garantia da concessionária. Tá? Então você tem que solicitar isso aí, você que escolhe. Tá? Então se não resolveu na empresa, você procurou o fornecedor do produto ou não resolveu, o que você tem que fazer? Entrar com ação judicial. Tá? E o prazo para isso daí é de 5 anos. No artigo 27 fala assim, ó, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, previsto na seção 2 desse capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano ou de sua autoria. Tá? Então, como eu tive conhecimento do dano hoje, então a partir de amanhã começa a contar o prazo de 5 anos, tá? Para eu entrar com a ação. Eu vou tentar resolver lá, se não resolver, eu entro com a ação judicial. E aonde que eu entro com a ação? Tá? De regra, você tem que entrar com a ação no domicílio do réu, quer dizer, no caso da empresa. Porém, o Código de Defesa do Consumidor, sabendo dessa nossa condição de consumidor, de uma pessoa mais vulnerável, ele dá o privilégio de foro. Tá? Então, no caso, meu serviço foi prestado em Moarama, a empresa está sediada em Moarama, mas eu posso entrar com a ação aqui, tá? No juizado daqui. Você pode procurar o juizado, nesse meu caso eu posso procurar o juizado. Se você comprou um produto ou solicitou uma prestação de serviço, pode ser lá no Amazonas, onde você mora, você pode entrar com a ação, tá? Contra essa empresa. Só precisa ter o nome completo, CNPJ e o endereço da sede. Tá? Se você pode procurar o juizado, leva seus documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante da prestação de serviço. Tá? Não cometa o mesmo erro que eu. Eu fui lá, fiz o serviço, paguei à vista, tá? E não pedi a nota. Acabei saindo lá na correria e não pedi nota. Mas eles têm no sistema lá. Amanhã a primeira coisa que eu vou fazer é pedir a nota. Com as notas em mão, vou informar o que aconteceu e tentar resolver o problema. Então, todo o serviço que você for fazer, tá? Peça a nota, peça um comprovante que comprove que você teve uma relação jurídica com a empresa. Porque senão depois fica difícil você comprovar que teve uma prestação de serviço, que você comprou o produto da empresa. Tá? Então, você corre esse risco, não cometa esse mesmo erro que eu. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, a título de informação, como você deve proceder. Tá? Não vou divulgar o nome da empresa, porque eu não dei opção para ela de defesa. Amanhã eu vou lá, ver o que a empresa vai falar, tá? Vou mostrar o problema, vou ver a resposta que ela vai dar e deixo vocês atualizados sobre a situação. Se for o caso, eu falo o nome, gravo outro vídeo lá na frente da empresa, mostrando qual a solução do problema que eles me deram, ok? Então fica a dica, tá? Que sirvam para vocês. Não deixem passar seus direitos, tá? Reivindique o que é de vocês. Porque a gente paga caro, às vezes por um serviço, por um produto, para ser lesionado. Tá? Então você tem que solicitar, porque as empresas elas têm que se ajustar a prestar serviço e vender produtos de qualidade para nós. Ok? Isso aí, um grande abraço.